Eles se movem entre nós e têm poderes que mal podemos imaginar. Estão entre os melhores caçadores do mundo natural. Um faz uso do calor. Outro caça através do som. E um terceiro utiliza o poder da eletricidade. 3 predadores extrasensoriais. Mas quais os segredos por trás de seus poderes? É como um escalpelo. No início não dá nem pra sentir. Eu ficaria aqui a noite toda. Para entendermos o funcionamento destes animais, construímos modelos virtuais detalhados do corpo deles usando os mais recentes dados científicos. Com eles, iremos nos aventurar para dentro dessas criaturas para descobrir o que dá a elas esses poderes extraordinários. Juntem-se a mim e vamos embarcar em uma busca para revelar os mistérios por trás dos animais superpoderosos. Há criaturas desse planeta que evoluíram sentidos estranhos para caçar suas presas. Esses poderes extrasensoriais lhes dão vantagem em um mundo perigoso onde a lei é matar ou morrer. Vamos analisar o tubarão-martelo. Esse animal com aparência estranha possui um superpoder igualmente estranho. Um sentido extra que lhes dá uma vantagem formidável na hora de caçar. E que pode até ajudá-los a navegar através dos oceanos. Os tubarões-martelo são predadores vorazes, capazes de comer peixes grandes e até outros tubarões. Mas grande parte da vida desses animais notáveis ainda está envolta em mistério. O que queremos saber é se eles veem o mundo de um modo muito diferente do que os humanos veem. Para descobrir mais, precisamos ir até Florida Key, onde um cientista está tentando virar o jogo e caçar os caçadores. Estamos em Florida Key, passando sobre um habitat muito rico, com possíveis presas e também com vários tubarões. O biólogo marinho Steve Kajiura estuda como os tubarões veem o mundo. Hoje ele está procurando por tubarões-martelo. Uma das grandes vantagens de estar aqui em Florida Key é que aqui podemos descer a qualquer momento que quisermos para capturar um grande número de tubarões. Acho interessante levar esses tubarões de volta ao laboratório e fazer experiências com eles. E a vantagem é que eles são animais inocentes, nunca estiveram no cativeiro, nunca foram sujeitos a nenhum tipo de condicionamento. Vamos poder obter uma resposta natural desses tubarões do mesmo jeito que eles respondem em seu habitat natural. Estamos tentando colocar essa rede. Ela vai ficar entre o barco e aqueles mangues ali. É incrível. Eles são bebezinhos, filhotes, mas têm dentes extremamente afiados. É como escalpelo. No início não dá nem pra sentir. Aí você olha pra baixo e vê aquelas marcas paralelas com sangue nos seus dedos no local onde ele mordeu você. Essas águas quentes, ricas em presas, são o local de caça perfeito para jovens tubarões. E não demora muito para que a equipe localize um. Teve uma batida na água, bem ali no final. Trata-se de um jovem tubarão de pala. Ele é o menor entre as 9 espécies da família dos tubarões-martelo, o que o torna de fácil manuseio e o objeto perfeito para os testes de Steve. Acabamos de pegar um tubarão de pala. Nós o viramos de cabeça para baixo de propósito. Isso permite que ele entre em um estado chamado de imobilidade tônica. É como um estado de transe. O tubarão permanece deitado, relaxado, e isso facilita muito o transporte e é menos estressante para o animal.
Para investigar o sentido extra que torna os tubarões-martelo tão especiais, Steve precisa levar este espécime de volta para o laboratório o mais depressa possível. Como ele não consegue nadar nesse tanque, eu preciso levá-lo para um tanque maior para que ele possa nadar livremente. O tubarão fica vulnerável quando está fora da água. Por isso, Steve precisa ser rápido. Nossa, é demais, é ótimo. É tão bom capturar um tubarão, poder levá-lo para um laboratório, jogá-lo no tanque e vê-lo nadar imediatamente sem que a gente precise fazer qualquer tipo de reanimação. Gostamos de fazer assim e levamos os tubarões de volta imediatamente antes que eles fiquem muito estressados. Na água clara e iluminada do tanque, o tubarão de pala pode localizar suas presas usando sua excelente visão. Mas, por incrível que pareça, eles raramente caçam de dia. O sol está se pondo, está começando a anoitecer e vários tubarões estarão caçando agora. Eles tendem a ser, em geral, mais ativos, desde o anoitecer até o amanhecer, procurando e capturando suas presas. Embora a visão seja importante, isso realmente não faz muita diferença de noite quando está escuro. Existe uma maneira de encontrar a presa, mesmo em total escuridão. Na água salgada, todos os seres vivos geram uma fraca corrente elétrica. E como a água conduz a eletricidade, a corrente flui para longe do animal, para o mar. Ela envolve cada criatura viva com um campo elétrico. Um halo brilhante, invisível à visão normal. Mas estes campos são extremamente fracos, 1 milhão de vezes menos potentes do que o brilho gerado por uma lâmpada caseira. Só o fato de senti-los já é um desafio real. Steve está convencido de que os martelos localizam suas presas através da detecção desses fracos campos elétricos. E criou, então, um engenhoso experimento para provar isso. Eu vou colocar essa placa de acrílico no fundo do tanque. Essa placa tem 2 círculos, um aqui e o outro aqui. Por eles vão passar esses cabos submarinos que estarão ligados a uma caixa de estímulos. Esta caixa tem um estimulador de bateria. Eu vou produzir uma corrente elétrica muito fraca, que vai fluir por aqui e criar um campo elétrico, que vai fazer o tubarão pensar que é uma presa. Vai parecer um caranguejo, um peixe ou alguma coisa assim, e ele virá morder. Alternando a corrente entre mais forte e mais fraca, Steve poderá testar o sentido elétrico do tubarão-martelo. Vou ligar a corrente elétrica. Estou vendo 20 microamperes de corrente passando pelos eletrodos. A princípio, o tubarão não parece interessado. Mas isso muda quando ele se vê dentro do alcance. Pronto. Ele está mordendo o eletrodo 1. Ele vai, volta e morde de novo. Vai, volta e vem morder de novo. Foi uma boa mordida. É exatamente o que esperávamos ver. Um tubarão atraído para o estímulo elétrico. Experiências assim provam que o tubarão-martelo é capaz de detectar os fracos campos elétricos que cercam todos os seres vivos submarinos. Os tubarões têm os sistemas de sensores elétricos mais sensíveis de todos, capazes de detectar campos elétricos em intervalos de alguns bilionésimos de volt por centímetro, gradientes minúsculos de voltagem. Este é um genuíno sexto sentido. Ele se torna possível graças a grandes estruturas claramente visíveis abaixo da cabeça dos tubarões. Se olharmos cuidadosamente, veremos que na ponta do focinho tem esses pequenos poros negros em toda a superfície da cabeça. Eles são os eletroreceptores. Para entendermos como esses poros funcionam, precisamos olhar mais de perto a cabeça em forma de martelo dessa espécie. Cada poro fica alinhado com células sensíveis o bastante para detectarem a menor corrente elétrica. Esses poros são altamente direcionais, com um alcance de 1,5 metros.
Eles agem como bigodes invisíveis, permitindo que o tubarão-martelo saiba exatamente onde a presa está, mesmo em total escuridão. Este extraordinário poder dá aos tubarões-martelo uma vantagem assassina quando eles estão caçando à noite. Mas eles não usam apenas o eletrosentido para caçar. Steve estudou tubarões no litoral da Flórida o ano todo, usando uma câmera presa em sua aeronave. No verão, os tubarões vêm para cá aos milhares. Cada um desses pontos negros é um tubarão-martelo. Mas no inverno, Steve encontra alguns somente. E isso significa que eles estão em movimento, migrando milhares de quilômetros durante o ano. É muito importante que eles consigam encontrar alimento, parceiras, e eles fazem isso ano após ano. Se eles não tivessem a habilidade de voltar para a mesma área que conhecem e que estivesse lotada com outros membros da mesma espécie, eles não seriam uma espécie tão produtiva e tão bem-sucedida. Para qualquer criatura marinha, navegar embaixo d'água é um grande desafio. Os oceanos são enormes e a visibilidade é ruim. Como os organismos vão conseguir migrar? Deve ser difícil fazer essas migrações de longa distância sem nenhuma indicação visual, sem ter como saber onde estão. Nessas épicas jornadas submarinas, achamos que o tubarão-martelo seja guiado por seus superpoderes. Embaixo da superfície marinha, no solo do oceano, há vastos vales e montanhas. Essas enormes características geológicas são os sinalizadores perfeitos para que os habitantes dos oceanos possam navegar. Mas como nessas profundidades não há luz para vê-los, os tubarões-martelo evoluíram um modo único de navegar no escuro. Algumas das rochas no solo dos oceanos têm uma assinatura magnética distinta. Apesar de o tubarão-martelo não poder enxergar essas rochas com os olhos, achamos que eles conseguem senti-las com seus eletroreceptores. Para esse tubarão, isso transforma o fundo do oceano em um mapa com marcos distintos e até mesmo estradas. Este supersentido faz dos martelos navegadores mestres, capazes de migrar milhares de quilômetros sem errar seu caminho. Armados com esses supersentidos eletromagnéticos, esses tubarões são predadores formidáveis. Em todo o reino animal, há realmente muitas poucas espécies conhecidas com capacidade de detectar campos elétricos em seu ambiente. Então pode-se dizer que os organismos que têm esse eletrosentido possuem também algum tipo de superpotência em comparação a outros peixes e a outros organismos que simplesmente não têm isso. Eu estudo os martelos há mais de uma década e ainda não terminei meus estudos. Ainda há muito mais perguntas que precisam ser abordadas. Por isso, eu acho que vou estudá-los durante um bom tempo ainda. A capacidade do martelo de sentir eletricidade deu-lhe uma enorme vantagem como um predador dos oceanos. É uma superpotência única, que funciona bem debaixo d'água, mas não em terra seca. Os animais que deixaram o mar precisam de uma estratégia diferente. Algumas serpentes evoluíram uma forma única de supervisão que lhes permite caçar quando a visão convencional é inútil. Mesmo em pleno breu, elas conseguem atacar com extrema precisão. Este supersentido lhes permite prosperar em todos os lugares, desde os desertos da América até as selvas da Birmânia.
Para as presas, simplesmente não há escapatória, porque estas serpentes conseguem sentir o calor do sangue que passa através das veias de suas vítimas. Para saber mais sobre essa habilidade notável, temos que voltar a um dos estados mais infestados com serpentes do país: a Flórida. Ela está ali, naquele canto. Muito bem, vamos ver. É bem grande. 50 espécies de serpentes vivem na Flórida. Parece um filme de terror. As serpentes estão invadindo a Flórida. Algumas são venenosas o bastante para matar pessoas com uma única mordida. E o problema é que elas estão comendo qualquer coisa em que possam se enrolar. Elas podem ficar desse tamanho em 3 ou 4 anos. Elas não estão apenas soltas na natureza, aparecem nos quintais de casas também. Se eu conseguir pegá-la com esse gancho, ela ficará mais calma. Vamos ver. Algumas têm um super sentido que as tornam mais mortais ainda, até mesmo para os especialistas. Elas sentem o calor. Ela consegue sentir onde está a minha mão e morder através do saco. Até mesmo a respiração de um ser humano exala calor suficiente para que esses animais detectem. Estas serpentes podem fazer um ataque preciso de dentro de um saco escuro, graças à sua capacidade de detectar minúsculas diferenças de temperatura. Nos pântanos úmidos da Flórida, um homem está em uma missão para entender mais sobre esta incrível capacidade. O biólogo e admirador de serpentes, Michael Grace. Este é um ambiente incrivelmente rico. É um ótimo lugar para todos os tipos de predadores, mas especialmente para as serpentes. As pitons que vivem aqui têm algo muito especial. Elas são um dos 2 grupos de serpentes que têm um sentido especial que nenhum outro organismo na face deste planeta tem. Fornecer imagens inéditas de uma serpente usando este sentido especial. Mas primeiro ele precisa capturar uma. Este é um ótimo lugar para encontrar serpentes, mas você tem que encontrar o esconderijo delas, porque elas gostam de se esconder. As pessoas às vezes me perguntam como eu capturo serpentes, e a resposta curta é geralmente com muito cuidado. As não venenosas não são grande coisa, mas elas têm muitos dentes, 4 fileiras em cima e 2 embaixo. E esses dentes geralmente são recurvados e às vezes são muito longos. Por isso não é divertido ser picado, mas geralmente eu as domino se eu tiver um gancho. Se a pessoa não tiver um gancho, é só pendurá-la no galho de árvore mais próximo. Se você tiver que pegar uma, tem que ter muito cuidado. Aqui é um bom lugar. Tem uma aqui, ó. Acho que pegamos alguma coisa. Isso é ótimo. Esse é um bom lugar mesmo. Tem uma aqui. Essa é uma piton birmanesa nativa do sudoeste da Ásia. Elas estão sempre nos noticiários. As pessoas dizem que elas estão invadindo o sul da Flórida. Essa é uma das grandes. Que beleza. Vamos levá-la e tentar algumas experiências hoje à noite. Vamos mostrar o que faz desse animal uma máquina de matar perfeita. A piton birmanesa cresce até 7 metros de comprimento. Ela é capaz de matar e devorar presas do tamanho de um veado. Para atacar suas vítimas, a piton usa dentes parecidos com agulhas e em seguida suga a vida delas. Até mesmo no escuro, ela golpeia com precisão letal, guiada pelo calor da presa de sangue quente. Michael vai precisar de completa escuridão para sua experiência. Sua casa, nas próximas 6 horas, será um laboratório de campo especialmente construído. Ele vai montar uma câmera exclusiva que filma em alta velocidade e que responde ao calor em vez de à luz. Todos os objetos quentes emitem calor constantemente sob a forma de radiação infravermelha. A câmera sente esse infravermelho em detalhes surpreendentes, o que significa que Michael poderá gravar o movimento das serpentes na escuridão total.
Esta câmera será muito útil para nós esta noite porque nos permitirá ver basicamente o que a cobra está vendo. Nós estaremos olhando através dos olhos dela ao usarmos esta câmera infravermelha sensível. O objetivo do experimento é ver se a cobra consegue sentir um objeto quente em total escuridão. O alvo é um balão preto, cheio de água quente. Para a cobra, ele deverá parecer um rato de sangue quente ou um camundongo. Nós vamos fazer o balão balançar para frente e para trás como um pêndulo. O balão é preto, o fundo é preto. Vamos apagar as luzes para que não haja contraste visual. A ideia é que ela não veja o balão de jeito nenhum. A única diferença entre o balão e o fundo deverá ser o contraste térmico do balão quente contra o fundo relativamente fresco. Lidar com uma Piton grande de dia requer muito cuidado. Mas isso é ainda mais difícil no escuro. Michael cobre o animal com uma caixa até que ele esteja pronto para começar o experimento. Estes animais têm muitos dentes, portanto, se quiserem te morder, não vai ser legal. Mas para Michael vale a pena o risco. Se a experiência funcionar, a imagem será a primeira desse tipo. Depois que as luzes forem apagadas, removeremos a caixa. A cobra ficará livre. E nós esperamos ver um comportamento muito interessante. Nós vamos aprender algo novo sobre esse incomum e incrível sistema sensorial. No escuro do pântano, à noite, a visão convencional é inútil. Está muito escuro. Eu mal consigo enxergar para poder tirar essa caixa de cima da cobra. Eu tenho medo de parecer um balão aquecido para essa cobra. Pronto. Tirei a caixa de cima dela. Ainda bem que temos a câmera de infravermelho. Caso contrário, eu não teria nenhuma ideia de onde a serpente poderia estar. A câmera de infravermelho capta o calor fraco da serpente como um vermelho vivo e do balão quente como um branco brilhante. Aí está ela. O movimento da língua, o movimento da cabeça, ela está vendo o balão. Ela tem olhos, mas está escura ali. Alguma coisa então está lhe dizendo que aquele balão está lá. Está totalmente escuro. Ela não pode estar usando os olhos, mas está na trilha do balão. Ela sabe que ele está ali. Mas como essas serpentes sentem um objeto quente em total escuridão? O segredo da habilidade das Pitons de sentir o calor encontra-se em uma série de minúsculas fossetas na cabeça. No fundo dessas fossetas existe uma membrana sensível à temperatura. Qualquer objeto aquecido emite radiação infravermelha, que passa através do ar, vai para dentro das fossetas e aquece o tecido em uma fração de 1 grau. Milhares de pequenos sensores nas fossetas detectam essas pequenas alterações de temperatura. A Piton tem várias dessas fossetas ao redor da cabeça, ou seja, a cobra consegue seguir uma presa de sangue quente em total escuridão. As Pitons não são as únicas serpentes que caçam usando o calor. Víboras como a cascavel, a cabeça de cobre e a boca de algodão fazem isso também. Elas caçam à noite. Até mesmo na escuridão, elas atacam com precisão total, injetando uma dose letal de veneno em uma única mordida. Agora, Michael quer gravar uma dessas serpentes mortais atacando. Essa boca de algodão é de sua coleção pessoal. Já vimos o que as Pitons sabem fazer. Elas são capazes de detectar um objeto quente e segui-lo. O plano aqui é mostrar que elas podem ir além e executar um ataque preciso. Essa é uma cobra muito perigosa. Está muito escuro aqui. Eu tenho medo que ela me veja, mas eu certamente não consigo vê-la. Vamos então usar essa lanterna e levar isso apenas como uma apólice de seguro. Vamos tirar a caixa de cima da nossa serpente e ver como ela responde a esse balão quente. Ela está bem na frente dela agora. A língua dela está se movendo. Ela está sentindo com a língua à medida que eu vou aproximando o balão.
Isso é muito interessante quando você não consegue ver a boca de algodão que está bem na sua frente. Opa! Ela encostou no balão. Eu só consigo ouvi-la. Ela encostou no balão. Tem a marca das presas aqui, olha só. Isso está quente, dá para sentir. Mas mesmo que estivesse a centímetros do meu rosto, eu não saberia disso. Acho que ela teve uma surpresa quando atingiu seu alvo. A câmera captou a ação com uma riqueza incrível de detalhes. Olha isso, olha isso. Isso é fantástico. Ela encostou no balão, ela encostou nele. Olha só, os dentes dela até esquentaram pelo contato com o balão quente. Sabemos como as serpentes atacam. Já vimos vídeos de alta velocidade antes, mas nunca tínhamos visto um desses ataques no escuro. Estamos literalmente assistindo. Eu acredito pela primeira vez a capacidade dessas serpentes de atacar em escuridão completa usando nada mais que um termovisor. As imagens em câmera lenta mostram a incrível velocidade e precisão do super sentido da cobra. Já contamos os quadros. O vídeo de alta velocidade filma 120 quadros por segundo. Este ataque teve apenas 12 quadros, o que equivale a apenas 0,1 segundo, um décimo de segundo. E a coisa toda acaba em meio segundo. Se pensarmos sobre isso, vejamos, ela tem que calcular a distância, a localização espacial e, além disso, o objeto está em movimento. Não é algo que fica ali parado, mesmo assim ela faz tudo na mais completa escuridão. Eu ficaria aqui a noite toda. Mas como serpentes como esta boca de algodão atacam com tanta precisão usando apenas o calor como guia? Assim como no caso da Piton, o segredo da boca de algodão está nas minúsculas fossetas loreais, dos dois lados da cabeça. Esses furinhos funcionam como olhos, só que olhos que enxergam calor em vez de luz. Quando a radiação infravermelha entra nas fossetas, ela forma uma imagem sobre a membrana. Nervos transmitem a imagem para a mesma parte do cérebro que processa as informações obtidas através dos olhos da cobra. Isto significa que estas serpentes não apenas percebem onde uma fonte de calor está, elas veem uma imagem do mundo em termos de calor. É um supersentido temido, que faz desses animais caçadores letais, até mesmo em completa escuridão. Podemos sentir o calor, mas não conseguimos formar uma imagem do ambiente térmico. O que essas serpentes estão fazendo é algo completamente diferente. Elas estão literalmente formando uma imagem no cérebro. E sabemos disso porque pudemos observar o comportamento dessa boca de algodão, que, de forma muito precisa, conseguiu atingir um objeto quente em movimento, mesmo sendo um objeto pequeno e mesmo em movimento rápido. Isso é um verdadeiro superpoder. A capacidade dessas serpentes de sentir o calor lhes confere uma vantagem formidável quando estão caçando nos pântanos da Flórida. Mas para rastrear presas nas vastas e geladas profundezas do oceano, é preciso um tipo muito diferente de superpotência. Um animal reina neste mundo absolutamente escuro. Uma criatura que evoluiu um dos supersentidos mais notáveis do reino animal. As poderosas cachalotes. Elas caçam na escuridão total e a centenas de metros abaixo da superfície do mar. Em vez de usar a visão, as cachalotes usam o som para encontrar e capturar suas presas. Mas como elas fazem isso? Para descobrir, precisamos viajar para um lugar onde os cientistas estudam essas criaturas misteriosas. Vamos para um pequeno grupo de ilhas no meio do Oceano Atlântico, onde, ao contrário de quase qualquer outro lugar do mundo, existem cachalotes o ano todo. As Ilhas dos Açores.
As cachalotes são animais maravilhosos. É como ver um submarino vivo, muito lento, elegante e gentil. Mas você tem uma noção real do seu poder também. O ecologista Justin Hart está procurando baleias no Oceano Atlântico a vários quilômetros do litoral dos Açores. É uma grande oportunidade de ver um animal que as pessoas só veem pela televisão. Justin faz parte de uma rede mundial de observadores e pesquisadores de baleias. Reunindo seus dados, eles esperam aprender mais sobre estes animais esquivos. Hoje, Justin vai investigar se existem baleias nessa região. Mas encontrar esses gigantes não é fácil. As cachalotes gastam 80% de seu tempo nas profundezas, caçando. Por causa de seu tamanho, elas precisam caçar e comer 1 tonelada de alimento todos os dias. Estes animais precisam comer muito, mas analisando o conteúdo do estômago deles, percebemos que a maior parte do alimento que eles ingerem são lulas, talvez desse tamanho. Então, obviamente, eles têm que gastar muito tempo comendo um monte dessas lulas. Cachalotes fêmea mergulham durante 45 minutos, cachalotes machos por bem mais de 1 hora, e eles fazem isso continuamente, dia após dia. As lulas que as cachalotes caçam vivem centenas de metros abaixo da superfície do mar. A luz não penetra nessas profundidades. Então, como é que elas pegam tantas lulas na mais completa escuridão? As cachalotes mergulham muito mais fundo do que nós, seres humanos, conseguimos mergulhar. Portanto, ninguém nunca realmente as viu caçando. Mas um dos parentes próximos delas nos dá uma pista. Estamos nas praias do canal de Sur. À nossa volta, vemos muitos golfinhos. Os golfinhos também conseguem caçar em total escuridão. E ao contrário das cachalotes, eles ficam felizes em nos mostrar como fazem isso. Vamos, Pex! Nas águas quentes de Flórida Key, Pex, o golfinho, está prestes a tentar algo incrível. Ele vai tentar pegar este anel embaixo d'água, com os olhos tapados. Bom trabalho, amigo. Você vai procurar um anel bem grande e bonito. Depois, eu vou tapar os seus olhos. Com essas ventosas de borracha macias cobrindo seus olhos, Pex não consegue enxergar. É como se ele estivesse nadando em total escuridão. Agora eu vou jogar isso para ele no tanque e pedir para ele pegar. Pex agora precisa tentar encontrar o anel de plástico. Parece impossível, mas ele sabe que vai ter uma gostosa recompensa se for bem sucedido. E não há nada mais motivador do que um balde cheio de peixes frescos. Bom, menino, muito bem, isso, fantástico! Mesmo sem usar os olhos, Pex leva menos de 1 minuto para recuperar o anel. À medida que procura, ele emite constantes e estranhos ruídos. As cachalotes fazem um ruído semelhante para ajudá-las a caçar lulas nas profundezas escuras dos oceanos. No início, ouvimos esse clique, clique, clique constante, mas se ele detectar algo interessante nesse ambiente, ele pode enviar uma corrente de cliques mais rápidos. Esses cliques sonoros são o segredo do superpoder da baleia cachalote. Eles são feitos de curtas, porém altas, explosões de ruídos que identificamos como cliques. Cada clique é, na verdade, um feixe altamente concentrado de som disparado pelo focinho da baleia. O clique viaja a mais de 5.000 km por hora de onde está a baleia. Qualquer objeto em seu caminho refletirá o som de volta. A qualidade do som diz à baleia muito sobre do que o objeto é feito. E o tempo que o eco leva para voltar revela a distância do objeto. Este supersentido em forma de sonar é chamado de ecolocalização. No barco, Justin ainda não encontrou nenhuma baleia.
O oceano é enorme. Nem sempre é fácil encontrar baleias e golfinhos. Se você estiver procurando por eles num barco desses, há uma grande chance de você não ver absolutamente nada. Mas Justin trouxe um equipamento especial que irá ajudá-lo a rastrear esses animais, mesmo se eles estiverem a centenas de metros abaixo do barco. Tem vários cabos e dispositivos eletrônicos aqui que não se dão bem na água salgada. Este é um microfone submarino especial chamado hidrofone. Eu vou conectar o amplificador do microfone a um gravador. Justin espera que este aparelho capte o som dos cliques das cachalotes. Eu vou ficar aqui e ver se conseguimos encontrar as cachalotes. Ótimo, eu estou ouvindo as cachalotes. Consigo ouvir um padrão de cliques estável. São cliques simples. O padrão é de clique em clique. Elas estão caçando lulas, emitindo cliques sonoros, testando seu ambiente, testando a água, esperando que algo seja refletido de volta. O que podemos dizer a partir disso é que é algo dentro da faixa do hidrofone. Este é o som de uma superpotência de verdade. A cachalote emitindo estes cliques pode estar até 60 quilômetros de distância. É o mais alto som produzido por qualquer animal no planeta. Mas como elas produzem um som tão notável? Os estranhos cliques das cachalotes vêm de um órgão dentro da cabeça conhecido como melão. Ele é enorme, tem o tamanho de um carro, ocupando quase um terço do corpo. Para gerar estes sons, a cachalote força o ar através de uma válvula muscular na parte da frente do focinho chamada lábio fônico. Quando os lábios se juntam, eles fazem um clique alto. O som deste clique passa através de um saco maciço, preenchido com uma substância cerosa. O saco atua como uma lente, estreitando o som num feixe. Refletores especiais perto do crânio da cachalote refletem o som de volta em direção ao focinho e através de mais lentes antes de sair pelo seu focinho no formato de um feixe estreito. O clique da baleia é o som mais alto do reino animal. Ele consegue viajar através do oceano a até 60 quilômetros, permitindo que estes gigantes façam a varredura das profundidades oceânicas à procura de presas. Nos Açores, Justin veio acompanhar as cachalotes caçarem nas profundezas abaixo dele, ouvindo o som de sua superpotência. As baleias deverão vir à superfície em breve, mas nem sempre elas emergem perto do barco. Lá está! Lá está! Bem na nossa frente. Muito bem, então aquela é uma cachalote fêmea. Nick, se você olhar para a barbatana dorsal dela, verá uma pequena protuberância. Agora é só ela terminar o seu mergulho à procura de comida e voltar para a superfície. Ela vai passar 7 ou 10 minutos na superfície para a reoxigenação do sangue. Enquanto as baleias estão na superfície, a equipe de Justin reúne o máximo de dados possível. Todas as vezes que as cachalotes emergem, eu crio um ponto no GPS. Anotamos uma série de dados sobre a espécie, obviamente, e este é um tipo de registro diário do que vemos e que fornece algumas informações sobre a abundância diária e sazonal de diferentes animais. Também tiramos fotos de identificação que nos dizem se estamos vendo os mesmos indivíduos de novo e de novo. Pode ser semana após semana, dia após dia, ou mesmo ano após ano. Continue! Olhe na água, ela está bem na sua frente.
As baleias não usam seu super sentido apenas para caçar. Elas também o usam para investigar objetos estranhos em seu ambiente, incluindo humanos. A baleia voltou para perto de mim. Dava para ouvir o clique, clique, clique. Eu sabia que ela viria e de repente ela estava ali, na minha frente. É incrível. Elas vêm investigar você e você sente o sonar delas reverberando através de seu corpo. Então, você sabe, você percebe que está tendo uma experiência real com o animal. Você tem que nadar agora. Você tem que nadar. Mais para a esquerda. Para a esquerda, mais para a esquerda. Vai, vai. Esse animal pode sentir o mundo de uma maneira que nós não podemos imaginar. Ele pode entrar no oceano profundo, no abismo. Ele pode explorar montanhas e vales submarinos, lugares incríveis. Locais que, para nós visitarmos, teríamos que gastar enormes quantias. São animais de muita sorte. As baleias se recuperaram de seu último mergulho. Em breve, elas irão descer até as profundezas mais uma vez, impulsionadas por sua necessidade constante de procurar alimento. Embora ninguém nunca tenha filmado a caça de uma cachalote, os cientistas a seguiram de outro jeito. A pele dura das baleias e sua gordura tem até 35 centímetros de espessura. Então, sem prejudicar as baleias, os pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon prenderam na pele delas rastreadores GPS especialmente criados. Os rastreadores permitiram aos pesquisadores acompanharem várias baleias do mesmo grupo social. O que eles descobriram os surpreendeu. 3 baleias mergulham juntas em busca de lulas. 2 baleias e provavelmente o restante de seu grupo social ficam a uma certa profundidade, mas uma delas mergulha muito mais fundo. Os investigadores acham que ela está forçando as lulas que estão nas profundezas a subirem e entrarem nas mandíbulas de suas companheiras, ou agindo como um guarda para evitar que as lulas fujam. De qualquer maneira, parece que as baleias estão trabalhando juntas, mostrando sinais de inteligência e cooperação. A capacidade da cachalote de enxergar através do som é um dos supersentidos mais poderosos do reino animal. Mas grande parte da vida delas permanece um mistério. Graças a pesquisadores como Justin, talvez um dia possamos saber mais sobre essas criaturas magníficas. Sabemos muito mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas do oceano. Assim, as cachalotes são como uma janela para esse ambiente, pois elas vão a lugares que nós não podemos ir. E por essa razão são animais de grande mistério para nós. Por isso, poder aprender mais sobre este animal, ver algo de sua vida e como ele vê o mundo, seria algo muito interessante. Alguns acham que superpoderes existem apenas nos filmes, mas estes caçadores realmente possuem poderes com os quais os humanos podem apenas sonhar. Os tubarões conseguem caçar à noite, são capazes de caçar no escuro em qualquer que seja o ambiente. Eles não precisam ver suas presas, e isso realmente contribui para o sucesso deles. São fascinantes, elegantes, gentis, são como submarinos vivos. Para mim, eles representam os verdadeiros animais com superpoderes. Não há literalmente nada como isso nesse planeta. A cachalote, a serpente e o tubarão-martelo. Cada um evoluiu um super sentido. Enxergando através do calor, sentindo eletricidade e enxergando pelo som.
E isso os torna mortais, mesmo no escuro. Mas ainda há muito o que aprender sobre a natureza desses grandes caçadores. Sobre estes incríveis animais superpoderosos.